Bem-vindos ao canal Herdeiro de Deus. Boa noite a todos os que ouvem, que assistem esse vídeo. Seja bem-vindo. Deus abençoe você, sua família e a sua vida em todas as áreas. Hoje é dia 3 de março de 2022 e nesse vídeo nós vamos falar sobre o tempo de aflição que o mundo jamais viu, a grande tribulação. Muitos cristãos confundem, eles acham que a igreja, que nós cristãos, que fazemos parte da noiva do Cordeiro, que fazemos parte das virgens prudentes, irá passar pela grande tribulação. No livro de Mateus, no capítulo 24, e o verso 15 até o versículo 22, nos mostra claramente que o Senhor Jesus, ele não estava se referindo à grande tribulação, a esse período terrível. Ele não estava direcionando as palavras para a igreja, para a noiva. Ele estava falando para os judeus. E isso está bem claro aqui no texto. Quando ele fala aqui no verso 15, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, ele está falando aqui da profanação do templo. Quando os judeus virem a profanação do templo através do anticristo, que colocará uma imagem no templo, que se sentará no templo, querendo parecer Deus, se autoproclamando Deus, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então ele não está falando aqui para a igreja. A igreja não está lá em Jerusalém, né? Está em todo o mundo. Mas ele está aqui se direcionando especificamente para os que estiverem na Judéia. Por quê? Porque ele está falando com os judeus do momento da grande tribulação. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. A Judéia não é aqui no Brasil, a Judéia não é nos Estados Unidos, a Judéia não é na Inglaterra. E em todas essas nações a igreja está. Ele está direcionando especificamente para os judeus. Os que estiverem na Judéia. A Judéia é lá na Palestina, lá em Israel. Fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar seus vestidos. Mas ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por que o Senhor Jesus está se referindo a essa questão do inverno e sábado? Porque no sábado e no inverno, os judeus ficam dentro de casa. Eles guardam o sábado. Então vai ficar muito presa fácil para o anticristo. Porque o anticristo, no momento que se autoproclamar Deus, no momento que o anticristo se sentar no templo, querendo parecer Deus, querendo ser adorado, os judeus vão abrir os olhos e vão entender que ele era um impostor, que ele era um farsante, que ele é um mentiroso, que ele é um enganador, que eles vão fazer uma aliança com ele, achando que ele é o Messias verdadeiro. Mas na metade dos 7 anos, quando começa a grande tribulação, é exatamente nesse momento em que o templo é profanado. Ele rompe o acordo e ele proíbe, faz cessar o sacrifício que é feito no templo na ocasião. Que vão voltar a ser feitos sacrifícios, os judeus vão voltar a fazer os sacrifícios. Eles já estão treinando esse ato nos nossos dias, com sacerdotes preparados,
com todos os utensílios preparados, eles estão na expectativa de voltar a fazer sacrifícios no templo. Então, quando o anticristo sentar no templo, se autoproclamar Deus, dizendo ser Deus, os judeus vão abrir os olhos. Então o anticristo vai romper o acordo, porque os judeus não vão adorar o anticristo. Se os judeus não aceitaram Jesus, dizendo ser igual ao Pai, ser filho de Deus, imagina o próprio anticristo se autoproclamando ser o próprio Deus. Então eles vão despertar, eles vão ter os olhos abertos e eles vão começar a fugir. E o anticristo vai começar a perseguir os judeus. Ele vai querer exterminar com a raça judaica. Porque o desejo de Satanás sempre foi exterminar com a raça judaica em toda a história. Como Hitler fez na guerra, na Segunda Guerra Mundial, e matou 6 milhões de judeus. Então o Senhor Jesus está falando aqui, direcionando para os judeus, por quê? Porque no sábado, quem guarda o sábado não é a igreja, a não ser os sabatistas, mas quem guarda o sábado são os judeus. Eles guardam ferrenhamente esse mandamento do sábado. E ficará uma presa fácil para os judeus perseguirem, matar ele, o anticristo perseguir e matar os judeus, exterminar. Então ele vai fazer uma carnificina. Só que Deus não vai deixar. Deus não vai deixar os judeus serem exterminados, porque senão não vai haver ninguém para se cumprir o que está lá em Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo que o transpassaram. Quem transpassou ele? Os judeus. Quem vai ver Jesus voltando? Quem tem que ver Jesus voltando? Os judeus. Então Jesus está falando aqui com os judeus, para que não aconteça que seja no inverno a fuga deles, nem no sábado. Por quê? Porque a aflição vai ser terrível. E no inverno os judeus ficam dentro de casa, e no sábado também. Então o anticristo vai se aproveitar e vai invadir as casas, vai mandar os exércitos deles invadir as casas e querer matar os judeus um por um, como Hitler fez, que era um tipo do anticristo. Então, o Senhor Jesus conclui: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, tampouco jamais há de haver. É aí que começa a grande tribulação. É aí que Deus começa a derramar sua ira. É aí que Deus começa a fazer o que está escrito lá no livro de Apocalipse. Quando ele começa a derramar as taças da ira de Deus, só serão derramadas a partir do capítulo, se não me foge a memória aqui, deixa eu ver, a partir do capítulo 15, os 7 anjos com as 7 taças cheias das últimas pragas. É aqui que começa a grande tribulação. Por quê? Porque vai haver um tempo de aflição qual nunca houve e nem jamais haverá. Então Deus abreviou para 3 anos e meio, porque se a grande tribulação, Deus derramasse a ira dele no início dos 7 anos até o final, não haveria ninguém para se salvar. Está aqui escrito. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quais escolhidos? Os judeus. Por causa dos judeus, não está falando aqui da igreja. Está falando dos judeus e também daqueles que vão se converter durante a grande tribulação e que muitos estarão fugitivos. E muitos judeus estarão espalhados ainda por algumas nações. Por isso que os anjos, no final da grande tribulação, vai pegar os escolhidos em todas as partes do mundo e vai levar até o Senhor Jesus lá em Jerusalém, quando ele descer no Monte das Oliveiras. Então, o Senhor Jesus aqui não está falando com a igreja. Por quê? Porque o foco da grande tribulação não é a igreja. A grande tribulação, que é a última... uma parte da 70ª semana de Daniel, que é a última semana das 70 semanas de Daniel, foi determinada, não é para a igreja, não foi para a igreja, foi determinada para o povo de Daniel.
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel. O povo de Daniel não é a igreja, o povo de Daniel são os judeus, porque Daniel era judeu. Então o Senhor Jesus estava direcionando isso aqui para os judeus. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, tampouco jamais há de haver. Daniel fala a mesma coisa lá em Daniel 12:1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Miguel é o arcanjo, príncipe de Israel. Porque Miguel vai se levantar para defender os judeus. Ele é príncipe de Israel. Então Daniel confirma isso. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Confirmando que o Senhor Jesus aqui confirma o que Daniel diz lá nesse capítulo 12, verso 1. Então, a grande tribulação ela é focada nos judeus. Ela é direcionada para os judeus. Ela é determinada para os judeus, não é para a igreja. Então, a igreja não vai passar pela grande tribulação. A igreja recebeu o privilégio de escapar das coisas que sobrevirão ao mundo, como diz em Lucas 21:35. Por quê? Porque aceitou o Senhor Jesus. Esse é o prêmio que a igreja recebeu em se tornar noiva do Cordeiro e não participar da grande tribulação, da ira de Deus. 1 Tessalonicenses 1 e o verso 10. A esperar o seu Filho, a saber, o Senhor Jesus, que nos livra da ira futura. Que nos livra da ira futura. Paulo está falando para a igreja e dizendo que a igreja será livre da ira futura. Como é que a igreja vai ser livre da ira futura estando aqui nesse mundo? Não é? Ela vai estar participando de todo sofrimento, porque não vai ser um sofrimento como aconteceu lá no Egito apenas. Vai ser muito mais, porque não vai ser só no Egito. Vai ser em todas as nações, em todos os continentes, a grande tribulação, em todos os 4 cantos da terra. A igreja não vai estar aqui para passar por essa coisa terrível. A aflição mais terrível que o ser humano nunca imaginou e nunca vai imaginar e nunca vai passar. Além desse tempo, a grande tribulação. Então fica claro que a igreja não estará aqui na grande tribulação. Mas há teimosos que afirmam, parece que querem, parece que gostam. Parece que gostam que Deus faça o povo dele sofrer, a igreja sofrer. Parece que querem que a igreja seja massacrada pelo anticristo. Então não colocam a esperança de serem levados no arrebatamento. A princípio nem crê no arrebatamento. Nem crê no arrebatamento. Como Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Não fazem referência a esse texto. Se fazem, fazem para o final da grande tribulação. Eu não sei por que há tanta insistência em querer mostrar que a igreja, a noiva passar por um momento de grande aflição, qual nunca houve desde a fundação do mundo, onde Deus não determinou para a noiva, Deus determinou para os judeus, está lá em Daniel 9:27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel. Para os judeus, não é para a igreja. A igreja nem existia nessa época, mas já tinha sido profetizado e determinado para os judeus. Por os judeus, eles rejeitarem o Senhor Jesus, por eles não aceitarem o Senhor Jesus, eles vão passar por esse tempo de angústia de Jacó, se referindo aos judeus. Então a nossa esperança está no arrebatamento, para escapar desse tempo de aflição qual nunca houve nem jamais haverá. E a única forma de escapar é entregando a sua vida ao Senhor Jesus. É você recebendo o Senhor Jesus, crendo nele como Senhor e Salvador da sua vida. É você crer no sacrifício dele. É você fazer parte das virgens prudentes. É você fazer parte da noiva do Cordeiro, que vai para as bodas, que vai para o casamento, que vai receber os galardões, que vai participar
da ceia, como o Senhor Jesus prometeu. Então todos aqueles que receberem o Senhor Jesus, não os judeus, a não ser os judeus messiânicos, que se converterem antes do arrebatamento, vão ser arrebatados juntamente com a igreja. Por quê? Porque os judeus messiânicos, eles fazem parte da igreja. Porque aceitou o Senhor Jesus, passou a fazer parte da noiva. Mas aqueles que se mantiverem incrédulos em relação ao Senhor Jesus, eles vão ficar para a grande tribulação. Como também todos aqueles que forem deixados no arrebatamento da igreja. Amém? Então Deus abençoe você, que você que está me ouvindo, que não crê no arrebatamento, passe a crer. E você que não aceitou o Senhor Jesus, não recebeu Ele ainda, não creu nele como Senhor e Salvador, como Messias, você possa fazê-lo. E se você não acredita que a igreja vai escapar da grande tribulação, passe a acreditar, passe a crer. Que está em vários textos, não vou citar aqui. Vários textos que o Senhor Jesus mostra o arrebatamento. Senão não teria sentido ele deixar a noiva dele passar junto com Israel, pagar o mesmo preço que Israel vai pagar por ter negado, e a igreja que recebeu passar pela grande tribulação. Ele disse: não, eu vou isentar a minha igreja disso, eu vou isentar a minha noiva. Eu faria isso com a minha noiva, eu não deixaria a minha noiva passar por um período desse. Não deixaria passar quem me rejeitou. Mas quem me aceitou, me recebeu como Senhor, creu no meu sacrifício, todo aquele que crê, que for convertido, nascido de novo, que participar do arrebatamento, vai escapar da grande tribulação. Deus abençoe você, Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus.